Uma semana que começa com pouco movimento em Brasília, com agendas alteradas no Congresso e no Supremo. Uma semana em que parlamentares foram liberados para visitar as suas bases de olho na política local. Uma semana em que um evento no exterior também vai reunir políticos, magistrados e outras autoridades. Uma semana com uma espécie de pré-recesso extraoficial. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 24 de junho de 2024. Semana que começa com o Congresso Nacional numa espécie de recesso extraoficial. A Câmara e o Senado liberaram a presença dos parlamentares para que eles possam viajar para as suas bases e participar de festividades juninas. As sessões previstas para os próximos dias devem ocorrer de forma semipresencial. 24 de junho é dia de São João e feriado em algumas capitais do Nordeste. As festas juninas, que englobam também os dias de Santo Antônio e São Pedro, ocorrem no país todo, mas têm uma dimensão maior nos estados nordestinos e nortistas. São lugares em que essa comemoração muitas vezes supera o carnaval e por isso essas datas têm mais importância para a política local. Como parte das festividades de São João, as prefeituras costumam promover eventos que geram exposição pública para as autoridades. Além disso, segundo os cientistas políticos, é uma ocasião em que prefeitos e deputados fortalecem a relação que faz parte do modelo federativo do país. Os prefeitos dependem dos deputados para conseguir verbas federais, por meio de emendas ao orçamento ou da pressão em ministérios. Já os deputados precisam do apoio dos prefeitos para serem eleitos. O cientista político Cláudio André, professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, disse numa reportagem do jornal Estado de São Paulo que nos últimos anos o volume crescente das emendas parlamentares no orçamento público deu um peso maior para a presença dos deputados nessas festas, que, segundo o professor, acabam virando também um momento de prestação de contas. Em 2024 é ano de eleições municipais, o que amplia ainda mais essa dimensão política das festas. Afinal, tem muito prefeito que vai tentar a reeleição ou deputado querendo se candidatar a prefeito. Esse recesso junino no Congresso não é novidade e costuma acontecer em diferentes formatos. Às vezes, por exemplo, só as bancadas dos estados nordestinos são liberadas. Em 2024, o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, do PP, e o do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, do PSD, permitiram que os deputados e senadores não estejam fisicamente presentes nas sessões e possam participar remotamente. Com isso, a tendência também é que temas que levantam muita discussão e ainda não são consenso entre as lideranças partidárias fiquem de fora da pauta. Depois dessa semana de pré-recesso junino, o Congresso vai ter mais 2 semanas até o recesso parlamentar tradicional, que começa em 18 de julho. Aí as atividades param mesmo, não ficam só remotas. E depois, no segundo semestre, a tendência é que o ritmo das votações desacelere por causa da proximidade com as eleições locais. Além de ter parlamentar tentando se eleger prefeito, muitos trabalham de forma mais próxima em campanhas. Além disso, temas que podem ser impopulares também não costumam ter muita vez no Congresso pelo medo dos reflexos nas candidaturas locais. Nesse mês de junho, como a gente chegou a tratar aqui mesmo no Durma na semana passada, o Lira colocou em pauta a urgência de projetos polêmicos sem eles terem passado por debates. Foi o caso da proposta que busca restringir acordos de delação premiada e do PL que tenta prejudicar o acesso ao aborto legal no país. Esse último teve uma repercussão tão negativa que o Lira recuou. E de acordo com notícias de bastidores, nas 2 semanas de julho antes do Congresso entrar em recesso de verdade, o presidente da Câmara pretende focar em temas da área econômica, como a regulamentação da reforma tributária. Tem uma outra razão para essa semana estar sendo considerada a mais lenta em Brasília e não só no Congresso. É que entre os dias 26 e 28 de junho, acontece na capital portuguesa o Fórum Jurídico de Lisboa. Esse é um evento que está na sua 12ª edição e praticamente virou uma data recorrente no calendário das autoridades políticas brasileiras.
O principal organizador desse fórum é o IDP, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que é uma instituição privada brasileira que tem o ministro do Supremo Gilmar Mendes como sócio. Por isso você talvez veja notícias sobre o evento usando o apelido Gilmar Palusa. Esse fórum acontece na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também é organizado pela Fundação Getúlio Vargas. E costuma reunir autoridades e nomes de expressão da política e do judiciário do Brasil. O Arthur Lira, por exemplo, vai para Lisboa para participar da mesa de abertura do fórum. Outros nomes de diferentes grupos políticos confirmaram para a imprensa que estarão em Portugal para o fórum. É o caso dos deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Dr. Luizinho, do PP do Rio. Dos senadores Jacques Wagner, do PT da Bahia, Elisiane Gama, do PSD do Rio Grande do Norte e Ciro Nogueira, do PP do Piauí. O governador paulista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o goiano Ronaldo Caiado, do União Brasil, também disseram que vão. A programação completa do evento tem ainda mais nomes de autoridades brasileiras, como ministros do governo Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador e líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues. O Pacheco e o Randolph disseram a veículos de imprensa que não vão viajar para Lisboa. No Supremo, o fórum mudou um pouco a programação do tribunal. Normalmente, as sessões do plenário acontecem nas quartas e quintas-feiras, mas nessa semana elas foram antecipadas em um dia. Na terça, os ministros retomam o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha, que foi interrompido na semana passada depois do ministro Dias Toffoli abrir uma divergência. O placar está 5-3 a favor da descriminalização, além desse voto de meio termo do Toffoli. Essa é a última semana antes do recesso do Judiciário, que começa em julho. Além do próprio Gilmar, outros 5 ministros do Supremo estão na programação do fórum. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino e o presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União também vão participar. Os organizadores do fórum dizem que o evento busca debater questões que desafiam o Estado contemporâneo e promover a cooperação e o diálogo entre instituições públicas e privadas de Brasil e Portugal. O tema de 2024 são os impactos de avanços e recuos da globalização. Além de autoridades brasileiras, o fórum costuma reunir nomes da política e do judiciário portugueses e empresários e advogados. Em 2023, o jornal Folha de São Paulo levantou no portal da Transparência e por meio de pedidos de acesso à informação que pelo menos R$1 milhão foram gastos por órgãos públicos brasileiros em passagens e cerca de R$500 mil em diárias. O fato do evento acabar tendo custo para o poder público e acontecer em Portugal, distante da realidade brasileira, levanta críticas de cientistas políticos e analistas na imprensa. Mas outro ponto é o fórum reunir representantes de grupos que têm demandas na justiça e outros interesses, como grandes empresas e escritórios de advocacia. Para além da programação oficial, eles organizam encontros paralelos, como coquetéis, jantares privados e, nesse ano, até um show do cantor Toquinho, para as autoridades presentes. A participação de ministros do Supremo e outras autoridades públicas em eventos privados vai além desse fórum do Gilmar e levanta uma série de questionamentos. Uma reportagem do Estadão de 2023, por exemplo, mapeou 30 processos na justiça brasileira que somam 158 bilhões de reais e tem entre as partes interessadas empresas que patrocinaram fóruns e seminários no Brasil e no exterior, nos quais magistrados foram convidados. Durante uma edição anterior do Fórum do Gilmar, em 2021, o Nexo ouviu o professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, Conrado Rubner Mendes. Ele disse que não é que juízes e políticos não possam participar de debates públicos, mas que é preciso que haja uma série de cuidados éticos que não costumam aparecer nesse caso. Abre aspas para o Conrado. O fato de ser um encontro promovido por empresa privada agrava muito a violação de parâmetros republicanos. O fato de uma empresa privada ser de propriedade de uma sociedade cujo grande protagonista é um ministro do Supremo leva a promiscuidade à última potência. O fato de ser em Portugal e dificultar a cobertura jornalística e social e de que várias das autoridades vão com recursos públicos já torna isso um manual completo do patrimonialismo. O Durma com essa volta já.
Os resultados de estudos preliminares de um tratamento contra o melanoma que combina um medicamento e uma vacina têm sido considerados promissores por pesquisadores que estudam como tratar o câncer. A Mariana Vick escreveu sobre o tema na Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a ciência entre os temas de cobertura. A pesquisa divulgada nesse mês é das farmacêuticas Merck e Moderna. A combinação de tratamentos estudada contra o melanoma baseia-se no medicamento da primeira empresa e numa vacina de RNA mensageiro desenvolvida pela segunda. Os dados mostram que 74,8% dos pacientes que adotaram as duas terapias depois de terem feito uma cirurgia para tirar a maior parte do tumor, ficaram por 2 anos e meio sem retorno da doença, o que é considerado muito positivo. A vacina produzida pela Moderna tem a mesma tecnologia das usadas nos últimos anos contra a Covid-19. Ela é feita a partir do RNA mensageiro de células cancerígenas e leva o paciente a produzir antígenos característicos do melanoma, que depois vão ser reconhecidos pelas células de defesa do sistema imunológico. A vacina também é personalizada. Antes de produzir as doses, os cientistas sequenciaram geneticamente amostras dos tumores dos pacientes que participaram do estudo, para que a dose que recebessem os levasse a produzir exatamente os antígenos de que precisavam. A pesquisa teve a participação de 157 pacientes com melanoma em estágio 3 ou 4, ou seja, avançado. Os dados são dos ensaios clínicos de fase 2, ou seja, de uma fase intermediária dos estudos. Ainda precisam ser feitos mais ensaios clínicos para confirmar a eficácia do tratamento, o que deve levar alguns anos. Mas, se tudo der certo, ele pode transformar o combate ao câncer. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do recesso extraoficial em Brasília, a vacina que pode mudar o tratamento contra o câncer, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!